Oiê, estrelinhas! Vamos para o capítulo 47 do Animal de Estimação do Jovem Mestre Damien, Não Sendo Punido, parte 2. Os olhos de Penny se moveram, observando-o com muita cautela, ler sua expressão revelando uma seriedade que ela não estava acostumada a ver. Talvez essa fosse a primeira vez que ele estava falando sério, sem o sorriso torto que normalmente ficava em seus lábios. Aquele sorriso que fazia parecer que ele estava planejando algo. Afastando o olhar dele, ela puxou o cobertor até o nariz e ficou olhando para o teto da cama, que era espelhado. Ela percebeu que era melhor olhar para Damien pelo espelho do que esticar o pescoço. O espelho fez Penny se perguntar o quanto esse homem era narcisista. Seu cabelo preto meia-noite parecia despenteado, como se ele tivesse passado a mão sobre ele muitas vezes, não se preocupando com a aparência bagunçada e desgrenhada. Ela esperou que ele lhe dissesse qualquer coisa. Pare de olhar e durma. Penny rapidamente fechou os olhos, como se para provar que ele estava errado e que ela não estava olhando para ele. Ele também tinha um par extras de olhos no topo da cabeça? Essa criatura demoníaca, ela pensou consigo mesma. Mas, ao mesmo tempo, ela percebeu que esqueceu de colocar um travesseiro entre eles. Era tarde demais para fazer isso? Se fizesse isso, bem na frente dele, só Deus sabia quais palavras ela enfrentaria. Ela esperava que Damien não a confundisse com um de seus travesseiros no meio da noite. Só mais tarde ela percebeu que não havia agradecido. Se ele não tivesse aparecido, havia a possibilidade de o braço dela não estar intacto em seu corpo. Ela deveria ter sido cuidadosa, mas segurar a mão de Lady Grace foi mais como um reflexo. Ela não estava pensando sobre o que fazer. Foi a primeira vez que ela se deparou com uma garota tão forte, e um minuto antes de Damien aparecer, ela teve certeza que a vampira iria quebrá-la como um pedaço de cenoura. Será que ela tinha feito a coisa certa? Não, disse Penny para si mesma. Ao não ouvir Lady Grace e pegar a mão no ar, ela direta ou indiretamente travou uma guerra. E agora Penny tinha certeza de que ela seria uma das mais odiadas da lista de Lady Grace, visto o olhar que ela lançou para Damien e para ela antes de sair do salão. Talvez fosse uma boa ideia pegar as 2 horas que Damien havia proposto no início dessa noite na carruagem. Não seria necessário muito tempo e tudo que ela precisava fazer era elaborar um plano de fuga. Uma vez que estivesse longe de Pony Lake, ele não seria capaz de fazer nada. Mas e a imagem dela? Ela se perguntou se ele havia mentido. Afinal, eles passaram menos de uma semana juntos, e ele alegava que tinha uma imagem dela desenhada. Mesmo que ele tivesse uma imagem, seria inútil, uma vez que ela deixasse a terra de Pony Lake e estivesse em outra terra. Ela poderia escolher qualquer terra e ele nunca saberia. Havia Valéria, Wolville e Mitchweld. Isso estava certo, pensou Penny consigo mesma. Antes de seu braço fosse arrancado de seu corpo, ela precisava fazer isso. Virando-se cuidadosamente para o lado, ela colocou a bochecha no travesseiro macio. Que ironia, ela pensou consigo mesma. Ela havia sido transformada em escrava, mas foi obrigada a dormir na cama com o mestre Damien. Não era estranho? Ela se perguntou. Quanto mais ela tentava aprender sobre ele, menos sentido fazia. Agora ele estava fingindo dormir e se perguntasse a ele sobre isso, tornaria as coisas suspeitas. Ela perguntaria a ele de manhã. Internamente acenando com a cabeça para si mesma, ela olhou para os objetos à sua frente antes de fechar os olhos, dessa vez para realmente dormir enquanto esperava que ele viesse para o seu lado da cama. Ela começou a se dirigir para a beira da cama e ele percebeu que ela havia deixado uma boa quantidade de espaço entre eles. Damien, que estava lendo o livro em sua mão, notou os movimentos sutis de seu animal de estimação se afastando dele. Seus olhos se estreitaram e ele agarrou o cobertor, puxando-o para longe dela, da mesma forma sutil que ela se afastou dele, o que resultou em ela não ter mais cobertor para se cobrir. Devido ao tempo frio,
Mesmo a lareira queimando na sala não era suficiente para dar o calor que Penny queria. Quando ela se moveu para a beira da cama, o cobertor escorregou de seu corpo. Indo pegar o cobertor discretamente, ela tentou puxá-lo para mais perto dela, mas estranhamente ele não vinha. Em vez disso, parecia que havia ficado curto. Ela se perguntou por quê. Na próxima vez que ela puxou com um pouco mais de força, ele não se moveu, o que a fez suspeitar. Ah, pensou Penny. Ela fechou os olhos sem saber o que fazer. Parece que você não precisa do cobertor, vendo como você se afastou dele. Tenho certeza de que ficará bem. Ele descobriu, pensou Penny consigo mesma, e então se virou na cama, e seus olhos se encontraram no espelho pela primeira vez. Quando ela se virou completamente, ela encontrou seus olhos diretamente. Ele olhava através de seus óculos com uma expressão vazia. Bom, estrelinhas, esse foi o capítulo 47. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like e até a próxima. Tchau!